E agora chegamos na função de cadastro de cliente. Então, dentro desse menu ficarão alocados todos os clientes da agência, tá? A inclusão de um novo cliente se dá clicando através do sinal mais verde. E aí será incluído um novo cadastro de cliente dentro do seu sistema. Então deve ser preenchido o nome, a razão social, se é um cliente pessoa física e jurídica, data de fundação, ele é um cliente desde quando da agência, então o sistema já vai carregar a data do dia automaticamente. A situação, então ele é um cliente ativo, devedor, aviso, bloqueado, lista negra, tá? CNPJ ou CPF, se fosse um cliente pessoa física, inscrição municipal, estadual, tipo de cliente, é nesse momento em que vocês vão fazer a definição do tipo de cliente, de acordo com a inclusão, o emissor, o promotor, o coordenador, o endereço, né, se ele tem dois endereços diferentes, né, um principal e um segundo endereço de cobrança, é feito nesse momento, então deve ser incluído o CEP desse endereço e clicar em cima da caixinha Correios e o próprio sistema já vai trazer a informação, tá? Outro ponto bem legal para fazer as inclusões é da rede social. Então, vocês vão preencher aqui de acordo com as informações que você tem do seu cliente. E aqui vem a parte operacional. Aqui é bem legal, a gente tem que chamar atenção, porque se é um cliente que já te passou algumas necessidades, né, que ele precisa aqui nos documentos dele, componha setor, centro de custo, solicitante, como outras que estão apresentando aqui para vocês, projeto, atividade. Então, ele já apontou, né, já alertou vocês sobre essa necessidade dessa informação. Então, o que nós sugerimos aqui é que vocês deixem habilitado como tornar obrigatório na venda. E aí, ao incluir o lançamento desse cliente, não há a possibilidade de esquecer ou não informar o que ele já pontuou para vocês, já sinalizou que seria importante compor nos documentos. Então, torna obrigatório na venda e aí, com isso, não há como finalizar a reserva sem o preenchimento da informação. Tá? Também em casos em que eu tenho um cliente que ele já nos solicitou que a taxa de serviço, né, ou FII fosse cobrado numa outra fatura, fosse cobrado separadamente, é nesse momento que deve ser habilitado para separar como um novo item. Então, para esse cliente vai ser separado, não vai estar junto, né, dentro da mesma reserva. Tá? Aqui também é possível já configurar então a forma de recebimento e a forma de recebimento padrão. Então, esse cliente ele pode nos pagar preferencialmente e aí vocês vão deixar habilitado de acordo com a forma que vocês já estipularam, tá? E a forma de recebimento padrão é que na hora que a gente for incluir a venda, qual opção já deve estar ali selecionada preferencialmente, tá? Então, vocês vão deixar de acordo com o melhor cenário desse cliente. E aí, como a gente acabou de falar nos parâmetros gerais, né, acabou de ser falado sobre esse tema, o limite de crédito. Então, aqui, lá nos parâmetros gerais, nós definimos um limite para todos os clientes, mas se esse cliente tem um diferencial, ou um limite diferente dos demais, é nesse momento em que vocês devem fazer essa alteração, tá? Então, esse valor estipulado vai ser somente para esse cliente. Ou não, ele deve ser sim considerado o que nós já definimos anteriormente nos parâmetros gerais, tá? É possível colocar limites na fatura. Então, se esse cliente já sinalizou que ele deve ter um valor máximo na fatura, vocês podem colocar aqui o valor estipulado, o valor acordado, ou também se há um limite de nota de débito por fatura, para que o sistema faça esse controle para vocês. Tá? O faturamento dele também é possível já deixar configurado a forma que ele prefere receber as faturas de cobrança dele, assim como os produtos que devem conter nessa fatura. Ele pode considerar os parâmetros gerais, como nós acabamos de definir, ou ele tem uma forma diferenciada. E aí é nesse momento que vocês vão fazer essa configuração, tá? É possível também já deixar o idioma da fatura para esse cliente. Nós já temos aqui disponível no sistema hoje em português e inglês, então se ele tem que receber num outro idioma, já deixo configurado no cadastro do cliente. É possível já deixar as taxas extras
para desmembrar nas faturas, em Excel, nota de débito, tá? Para esse cliente, assim como a configuração dos documentos, você consegue já deixar algumas particularidades, deve ser separado a taxa de um demonstrativo de reserva, ou se deve estar somada em algum outro campo, diferente da informação selecionada nos parâmetros gerais, certo? Feito isso, colocado, configurado de acordo com a necessidade desse nosso cliente, vocês vão descer todo o parâmetro, todo o cadastro desse cliente e vai apertar na opção gravar e pronto, ele já é um cadastro de clientes incluído aí no seu sistema, tá? Em diversas telas do sistema, vocês vão se deparar com esses ícones, como está apresentando para vocês. Então, o sinal de mais, a lupa, a impressora e o ícone do olho, tá? Então, para fazer a inclusão de um novo registro no sistema, sempre vai acontecer através do sinal de mais verde. Já a lupa, o ícone ao lado, então ela realiza filtro de pesquisa, tá? E os relatórios, eles sempre podem ser extraídos em PDF, então no ícone da impressora, ou em Excel, onde você pode escolher as colunas em que vão ser apresentados no relatório de vocês, tá? No ícone do olho, quando a gente clica em cima dele, ele pode mostrar outras opções, ou seja, se selecionado, ele vai acrescentar novas colunas para vocês aí na tela. Assim como nesse momento eu acabei de habilitar o auxiliar, estou habilitando o celular na opção de baixo, ele vai acrescentar novas colunas para vocês. Da mesma forma acontece ao contrário, se você deseja não visualizar, é só desmarcar e a coluna vai ser oculta, tá? E aí quando você clicar em cima do ícone novamente, ele vai ocultar as opções que estava apresentando para vocês. É importante a gente comentar que no cadastro de cliente, se selecionado em cima do ícone da impressora, ele já é possível extrair alguns relatórios, como lista de aniversariantes, a lista de documentos, vistos e vacina, assim também como a relação de limites concedidos e saldo, podendo extrair em PDF ou em Excel. E aí é só clicar em cima da opção confirmar a seleção para que o seu relatório seja extraído pelo sistema. Assim também como nós temos o triângulo azul. Ele é o marcador do sistema, ou seja, ele que vai determinar as colunas onde serão feita a pesquisa ou a ordenação para uma outra pesquisa rápida no sistema. Então, no momento em que eu clico em cima da palavra nome, observe que o triângulo azul ou marcador, ele vai mudar de coluna e vai mudar a nossa ordenação. E ele já trouxe em ordem alfabética todos os nossos cadastros. Da mesma forma, se nós fôssemos realizar uma pesquisa de um cadastro de clientes, então deve ser colocada essa informação ou o nome desse cliente. Vou exemplificar nesse momento com o nosso cliente VivaPet. Coloquei no campo de pesquisa, observem que o marcador ou o triângulo azul, ele está ao lado da palavra nome. No momento em que eu clico em cima da lupa, ele já vai fazer a pesquisa ou apresentar em tela o cadastro correspondente à nossa pesquisa. Conforme falamos anteriormente, todos os cadastros ficarão guardados, alocados dentro desse menu, tá? Então, todos os cadastros de clientes vão ficar apresentando para vocês em tela. Porém, nós vamos falar um pouco mais sobre as funções que estão guardadas através desses ícones que estão apresentando para vocês no campo Ações, tá? O primeiro é o do editar registro, ou seja, se eu quiser visualizar ou fazer alguma alteração no cadastro do meu cliente, eu vou clicar em cima desse ícone da edição, ele vai me apresentar as informações e eu poderia realizar uma troca, uma alteração, ou até mesmo checar a informação que tem no cadastro dele. O outro é o ícone do X, ou seja, para excluir esse registro. Então, caso ele não possua nenhuma venda vinculada, atrelada a esse cadastro de cliente, eu poderia realizar essa ação, certo?
E as principais funções ficarão listadas através desse ícone das engrenagens, onde nós vamos abordar um pouco mais sobre elas. Então, a primeira opção que eu queria falar com vocês dentro desse menu é a função de arquivos. Ao clicar em cima da palavra arquivos, ele possibilita eu fazer inclusões de novos arquivos, ou seja, acordos comerciais, documentos, contratos que nós temos com esse cliente, eu posso fazer a inclusão desse arquivo aqui dentro do sistema, tá? Lembrando que ele não pode ser superior a 500 KB, tá? Por inserção, eu posso ter múltiplos arquivos aqui dentro, incluir uma imagem mesmo na extensão JPEG, GIF, PNG ou até mesmo PDF, ou fazer a inclusão de uma URL externa. Então eu vou clicar aqui em cima da opção URL externa e vou colocar a informação aqui e vou gravar. Vai ficar disponível para todos os usuários aí na sua agência que tenha permissão de visualizar essas informações no cadastro do seu cliente, mas todo e qualquer arquivo já vai ficar aqui disponível para você, facilitando a busca, as futuras pesquisas que possam vir a acontecer, tá? O próximo é o dados do passageiro. Então eu vou clicar em cima da palavra e aqui possibilita a inclusão dos dados dos nossos passageiros ou dos nossos viajantes, né? São as informações pessoais deles mesmo, como endereço, redes sociais, poltrona, alguma restrição alimentar que ele esteja, assento preferencial, entre outros, para apresentar mesmo em futuros relatórios que vocês queiram extrair para uma futura gestão, ok? E também temos os outros ícones aqui no campo ações, onde eu posso já colocar as informações dos nossos viajantes, como passaporte, como visto, cartão de milhagem, as vacinas, ok? É possível incluir, deixar tudo cadastrado dentro desse sistema. Então, quem são os viajantes que podem emitir através desse cadastro de cliente? A próxima opção disponível, ainda dentro das engrenagens, é o contatos autorizados. Então, aqui dentro dessa função, ele possibilita cadastrar mais de um e-mail de contato do seu cliente. E justamente para controlar as permissões de quem está solicitando as reservas, quem pode receber esses documentos, as faturas de cobrança, certo? O próximo é a função de centro de custo. Então aqui ainda dentro das engrenagens, centro de custo, ele possibilita a cadastrar o centro de custos dos seus clientes, pessoas jurídicas ou de clientes corporativos. Nós temos esse ícone aqui azul, que ele possibilita a inclusão em massa, né? Fazer a importação desses cadastros de centro de custos dos seus clientes através de um arquivo na extensão em CSV ou em TXT. Inclusive, ele pode atualizar os endereços de e-mails que já estejam aqui cadastrados, inseridos anteriormente, tá? Já o ícone do lado, ele possibilita você realizar a cópia ou a exportação de um centro de custo para o outro, certo? E aí, nesse ícone do olho, ele pode mostrar as colunas. Então, a situação do centro de custo do seu cliente, ele pode, se selecionado o ativo e o inativo, ele vai apresentar todos os centros de custo, ou se você deseja visualizar somente os ativos e não apresentar os inativos, deixa desabilitado a opção inativo e o sistema vai ocultar, certo? A próxima função dentro das engrenagens é o departamentos e setores. Então, voltamos lá no ícone da engrenagem e vamos avançar aqui para departamentos e setores, onde ele possibilita a incluir os departamentos e setores do nosso cliente, pessoa jurídica, né? E os seus contatos autorizados, tá? Aqui nesse ícone do bonequinho, ele possibilita ver quem são os contatos autorizados dentro desse cadastro de cliente.
Já a próxima opção, então dentro das engrenagens, nós temos aqui a opção de cartão de crédito. Então o sistema também tem uma função onde possibilita você cadastrar os dados de cartão de crédito do seu cliente, né? Colocando as informações básicas, como o tipo de cartão, se é um cartão corporativo ou um cartão normal, né? O nome do titular, o número do cartão, a conciliadora, a validade, a bandeira, tá? E lá nas reservas, na hora que você for lançar uma nova venda, será possível escolher esse cartão de crédito como uma definição de recebimento do cliente. Nas engrenagens também temos a opção de já deixar configurado as condições de recebimento, tanto aéreo e rodoviário, né, dos produtos aéreo e rodoviário, assim como os terrestres também. Ou seja, é possível deixar já configurado os prazos de recebimento, ou seja, a data em que o nosso cliente vai fazer o pagamento para a nossa agência. Claro que a gente também pode escolher o produto, né? Escolher para uma data de recebimento para um produto específico, para um fornecedor, para uma companhia, tá? E essa condição que nós estamos vinculando ou que está apresentando aqui em tela, ela foi incluída anteriormente, lá em cadastros, parâmetros de tabela, condição de pagamento e recebimento. É ela que vai apresentar aqui para você dentro dos seus clientes. Importante comentar que cada cliente, né, pode ter um prazo diferenciado. E esse prazo deve ser configurado dentro do cadastro desse cliente, tá? A outra opção muito legal também de ser abordada, ainda aqui nas engrenagens, né, é a cobrança de taxa de serviço. Então, também podendo separar, né, por produto aéreo, rodoviário e terrestre. Esse é aquele nosso famoso FII. Então, a agência já pode deixar configurado qual que é o valor, né, qual que é a taxa de serviço a ser cobrada em cada venda, de bilhete aéreo, de rodoviário. Pode sim escolher o valor mínimo e máximo, ou o percentual, ou um valor fixo também, por produto, por companhia, por fornecedor. Então, essa configuração é feita nesse momento. Qual que é o valor que vocês cobram desse cliente, a taxa de serviço? Tá? Vai deixar configurada. Quando for incluída uma nova venda, ele vai identificar o produto selecionado nessa reserva e já vai carregar, ou seja, vai apresentar os valores na tela com base na configuração feita nesse momento, tá? E aí uma outra função muito legal e que tende a facilitar ou otimizar o dia a dia de vocês, chama copiar as condições específicas, tá? Ou as configurações. Então, a gente tem essa parte no menu onde já está configurada a rotina desse cliente e possibilitando copiar para outros clientes. Então, vocês vão selecionar nas informações que vocês desejam copiar e aí pode escolher os clientes. Então, aqui nessa opção, vocês podem copiar para todos os clientes ou se for um específico, um ou mais, né? Vai clicar em cima da palavra selecionados e escolher esses clientes que devem ter a mesma configuração feita anteriormente nesse primeiro cliente, tá? E ao copiar, então o sistema vai lá para segundo plano, vai ficar processando a ação, né, copiando essas informações e quando finalizado, ele vai gerar para vocês um alerta em tela notificando sobre a conclusão dessas cópias realizadas, certo? Nas engrenagens, já quase finalizando, também temos a opção de copiar os dados de passageiro. Falamos agora há pouco sobre isso, sobre essa ação do sistema, então também é possível copiar os dados de passageiro de um cliente existente para outro, tá? Quais são os dados? Vocês vão escolher quais são esses clientes que devem ser copiados. E ao copiar, então, os dados do contato e de passageiros, porque aqui no caso os dois estão selecionados, também vai para segundo plano. Quando finalizar, ele vai gerar um alerta em tela.
ok? Como falamos bastante, né, ao longo do nosso treinamento, o estudo ele é muito rico em atalhos. Então, aqui nas engrenagens, vocês vão observar que tem algumas funções como crédito disponível, venda, reembolso, contas a receber e pagar, tudo aqui na sequência das informações que nós comentamos anteriormente. Então, só com um clique, a gente já consegue identificar qual é o crédito disponível que esse cliente tem com a nossa agência. Ou, se nós fizéssemos uma rápida visualização, uma rápida extração de relatório de todas as vendas emitidas até esse momento, só de eu clicar em cima da palavra venda, vai sempre apresentar para a gente em tela, possibilitando extrair em PDF ou em Excel, tá? De acordo com a sua necessidade. Isso também vai funcionar para o reembolso, para contas a pagar e receber, tá? Como está apresentando aqui para vocês no final da tela. E também temos o termo de consentimento para tratamento de dados e uso de imagem. Então, o seu cliente, né, ele está autorizando as informações deles, vocês terem acesso a essas informações e deixarem no seu banco de dados. Tá? Então, quais foram as informações? Vou deixar flegadas as informações que foram coletadas e que ele está autorizando o armazenamento aí no seu banco de dados, tá? Quando vão selecionar as opções correspondentes que vocês têm no seu banco de dados, vocês vão manter aí no seu banco de dados. Quando ele autorizar, então, ao imprimir o termo, será dessa forma que vai apresentar para você, tá? E ele está autorizando vocês manterem essas informações aí no seu banco de dados. E assim como falamos há pouco sobre a importância do cadastro de clientes, agora vamos abordar um pouco sobre o cadastro de fornecedores. Então, todos os cadastros, todos os seus parceiros, os seus fornecedores devem ser incluídos aqui no sistema também. A inclusão ocorre da seguinte forma: então, em cadastro, fornecedores, tá? Vão ficar listados todos os cadastros de todos os fornecedores aqui no seu sistema, mas a inclusão de um novo é sempre através do sinal mais verde. Então, desse ícone, quando a gente clica nessa opção, ele vai trazer para vocês os dados, né? A ficha cadastral desse fornecedor. Então, também deve ser incluído o nome, a razão social, se é um fornecedor pessoa física ou jurídica, qual que é a situação dele nesse momento com você. Ele é um fornecedor ativo, inativo, desqualificado ou ainda está aguardando aprovação, certo? O CNPJ, a inscrição municipal e é importante a gente começar sobre o tipo de fornecedor. É aqui que vai ser feita a classificação, então, sobre a companhia aérea, a consolidadora, até mesmo os hotéis, né? As locadoras, as operadoras também, tá? E os nossos fornecedores de serviços gerais. Então, todos eles devem ser classificados através dessa função no sistema, tá? O tipo de fornecedor deve ser feito o preenchimento, tá? E aí, vamos descer fazendo o preenchimento das demais informações, né? Então, o e-mail, o celular e aqui o endereço. Trata-se de um campo obrigatório, então precisa incluir o número do CEP e clicar em cima do ícone da caixinha de correio para que o sistema faça o preenchimento das demais informações, certo? E nos parâmetros operacionais, é possível escolher a melhor forma para apresentar o nome ou a razão social do seu fornecedor nos documentos. Então, na fatura, nota de débito ou no recibo, assim como no voucher e na carta de cobrança. Como falamos lá no cadastro de cliente, aqui no cadastro de fornecedor também é possível já pré-estipular a forma de pagamento, ou seja, como que a sua agência vai realizar o pagamento ao fornecedor. Tem alguma preferência ou somente pagamos ao fornecedor de determinadas formas de pagamento? E é possível já deixar estipulado quais são elas, tá? Assim como posso deixar já definido preferencialmente, então, ao definir uma forma de pagamento ao fornecedor, qual que é a forma padrão que deve estar já selecionada. E é nesse momento em que faz essa definição. Também vamos preencher as redes sociais dos nossos fornecedores, então se você já souber o Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, YouTube
já é possível já deixar preenchido nesse momento, assim como os dados bancários. Já posso deixar aqui toda a informação configurada no cadastro do meu fornecedor. Caso tenha alguma informação complementar, já posso também já colocar aqui no sistema nesse momento. Assim como exemplificamos no cadastro de clientes, aqui no cadastro de fornecedores também temos os mesmos ícones. Então, para fazer a inclusão de um novo cadastro de fornecedor, para fazer uma pesquisa, fazer uma busca, os relatórios, então em formato PDF ou em Excel, e também o ícone do olho. Então, se habilitado, se selecionado, ele vai mostrar outras colunas, podendo acrescentar na sua tela, na sua visualização. Então, tudo que for selecionado, como por exemplo, estou habilitando a opção e-mail, ele vai acrescentar o e-mail dos nossos fornecedores, tá? Porém, se desabilitado, ele vai ocultar a informação. E aí, se eu clicar em cima do ícone do olho novamente, ele vai me ocultar as opções de colunas, tá? E lembrando que onde estiver o seu triângulo azul ou marcador, é ele que determina a coluna onde será feita a pesquisa ou ordenação, tá? Para uma rápida pesquisa, uma busca aí nos seus menus, tá? Então, aqui no cadastro de fornecedores, você pode colocar o nome do seu fornecedor no campo de pesquisa e clicar em cima da coluna correspondente da onde está fazendo a busca. Por exemplo, se nós fôssemos fazer uma pesquisa da nossa consolidadora Rextur Advance, vamos colocar a informação no campo de pesquisa, né, o nome do fornecedor ou parte da palavra, e ao clicar em cima da palavra nome, vocês vão observar que o triângulo, né, ou o nosso marcador, ele vai mudar de lugar, ele vai passar a enxergar ou a ordenar a coluna nome e vai trazer a pesquisa para a gente em tela, tá? Isso pode ser com nome, razão social, telefone, parte do CNPJ, o endereço de e-mail, tá? De acordo com a informação que você tem aí na sua tela, certo? No cadastro de fornecedores, também temos o campo ação, onde ele tem algumas funções. Então, se eu clicar nesse primeiro ícone, eu vou editar, eu posso visualizar as informações ou fazer qualquer tipo de alteração. Ele vai me apresentar o cadastro, onde eu posso tomar a determinada realização, alteração que for necessário. E aí, no final das alterações, eu vou gravar para sobrepor o que foi alterado. No final do campo ações, nós temos o ícone do X, então para excluir esse registro, tá? Desde que não esteja vínculo com nenhuma venda, é possível excluir sim, tá? E aí nós temos as engrenagens, aonde vai ficar algumas informações também, algumas funções que é possível configurar nos cadastros de fornecedores, tá? Vamos falar de algumas delas? Então, clicando aqui nas engrenagens, nós iniciamos com contatos e e-mails. Então, é possível cadastrar um ou mais e-mail, né, contatos dos fornecedores, para controlar e para permitir os contatos que devem receber essa cobrança de comissão que nós fazemos aos nossos fornecedores, ou que recebe os documentos das reservas, tá? Então, através do sinal de mais, é possível incluir os demais e-mails que devam receber essas informações, nessas solicitações ou cobranças que nós fazemos. Também nas engrenagens, nós temos as condições específicas de pagamento, ou seja, já possibilita a gente cadastrar os prazos, né? Pode sim escolher um produto, para que quando for lançar a venda, ele já vá trazer a data de pagamento estipulada, né? A condição de pagamento que nós estipulamos. Um exemplo muito comum no nosso meio é pagar os fornecedores seguindo o calendário IATA, né? O prazo do IATA. Então, inicialmente falamos lá sobre a inclusão dessas condições aqui dentro do menu de parâmetros e tabelas, condição de pagamento e recebimento, e aí nós vamos configurar dentro do cadastro desse fornecedor, tá? Então, quando for lançar uma venda e escolher o produto, como esses que estão listados aqui para você, automaticamente a data de pagamento ao fornecedor já vai trazer com base na condição que nós fizemos anteriormente de pagamento, certo?
avançando um pouco, ainda nas engrenagens, temos as condições específicas de comissão e over recebido, podendo separar assim por aéreo, rodoviário e o diversos. Então, no nosso exemplo de aéreo, então é possível já colocar o over que nós vamos receber dos nossos fornecedores. É possível sim diferenciar por companhia aérea, por base tarifária, por produto, tá? E essas informações devem ser solicitadas aos fornecedores, né, aos executivos de conta que atendem vocês, com essas informações, né? Qual que é o over que eles repassam para deixar configurado. E o que tende a facilitar na rotina do dia a dia, na hora que for incluir uma nova venda, lançar uma nova reserva no sistema, colocou o produto, né, inseriu o produto e a companhia aérea, ele já vai carregar a informação, o campo over, com base nessas informações que está apresentando para vocês em tela. E assim como falamos no cadastro de cliente, aqui no cadastro de fornecedores também é possível copiar as condições específicas. Então falamos de algumas configurações que nós podemos já deixar pronto no cadastro de fornecedores, e aqui também é possível copiar essas condições específicas. Então, realizamos diversas alterações no cadastro da Rexur Advance, como por exemplo, e é possível copiar para outra consolidadora. Então, rapidamente podemos fazer isso. Clicando na opção em copiar condições específicas para, ele vai apresentar esse quadro, ou seja, eu vou habilitar a opção de acordo com o que eu desejo que ele faça a cópia para este outro fornecedor. Então, eu posso copiar para um grupo de fornecedores essas condições ou para fornecedores específicos, através da opção selecionados. Então, se selecionado, né, se clicado em cima dessa opção, ele vai abrir o nosso cadastro de fornecedores e eu posso escolher quais são esses fornecedores em que eu desejo fazer essa cópia, tá? Das condições. Ele vai lá para segundo plano e quando concluir, ele vai apresentar para vocês em tela, notificando, avisando sobre o término, tá? E aí nas engrenagens também temos arquivos, né? Assim como falamos há pouco. Aqui no cadastro de fornecedores, que eu queria chamar a atenção de vocês, então sempre a inclusão ocorre através do sinal de mais. Vocês podem fazer a inclusão desses arquivos de vários outros formatos, JPEG, GIF, PNG, PDF, tá? Podem colocar múltiplos cadastros, como contratos que vocês tenham com esses fornecedores, acordos comerciais, documentos, tá? Mas sempre lembrando que o arquivo, né, o tamanho do arquivo não pode ser superior a 500 KB por inserção, tá? Caso seja maior, eu sugiro que vocês utilizem a URL externa. Então, clicando nessa outra opção, ele vai ficar na nuvem, tá? E aí, chamando a atenção, aqui no cadastro de fornecedores, vocês podem já deixar, há uma opção de incluir o logotipo da companhia aérea. Então, nos cadastros da Gol, da Azul, da Latam, da América, entre outras companhias aéreas, vocês já podem incluir esse logotipo do fornecedor e habilitar, tá? E o intuito disso é para que nos documentos apresente, no bilhete eletrônico, né, apresente a logo da companhia e a logo da agência. Quando fizer isso, grave e já vai estar apresentando nos próximos documentos, tá? E aí, como eu disse, então o StoryWeb ele é muito rico em atalhos, tá? Ele facilita muito a extração das funções, das informações rapidamente. Então, as próximas opções, venda, reembolso, contas a receber e pagar, com um clique só, a gente conseguiria saber todos os reembolsos solicitados junto à consolidadora, né, junto ao fornecedor, as vendas emitidas. Então, só de clicar em cima da palavra, ele vai mudar de tela, com um clique ele já vai mudar de tela, e eu posso extrair esse relatório tanto em PDF quanto Excel. Então, o que for melhor no seu controle, na sua gestão, né, já é possível visualizar com clique. Vendas, reembolso, contas a receber e pagar, tá? E aqui o histórico de alterações, ou seja, tudo que é feito desde o momento que é incluída uma informação no sistema e qualquer outra alteração que ocorra no decorrer, já vai ficar registrado aqui no nosso sistema, no histórico de alterações. Combinado? E a nossa próxima função é o cadastro de emissores e promotores. A inclusão deve ser feita através do menu Cadastros,
emissores e promotores, manutenção. A inclusão é sempre feita através do sinal de mais, verde, onde deve ser inserido os dados desse agente, como o nome, o CPF, o RG, data de nascimento, até mesmo o cargo, tá? E no campo tipo, deve habilitar conforme esse agente atua aí na sua agência. Então, ele é um emissor, ele é um promotor, um coordenador e auxiliar. Lembrando que o agente ele pode ser mais de um tipo dentro da sua agência, tá? Ao flegar essas opções, tem a possibilidade de definir as comissões e metas da sua agência, sendo necessário já estabelecer os perfis de comissionamento conforme as classificações dele. E ao finalizar, deve apertar o botão de gravar. Prontinho, a inserção dele já está feita aí no seu sistema. Agora que finalizamos as inclusões dos nossos cadastros de emissores e promotores, todos ficarão listados aqui na sua tela, assim como está o nosso exemplo aqui. E aí no campo Ações, nós temos algumas funções. Então, o primeiro ícone é para editar o registro, para visualizar esse cadastro, ou até mesmo realizar qualquer alteração que torne necessário, tá? E também temos o X para fazer a exclusão, tá? Desde que não tenha nenhum vínculo com nenhum cliente, nenhum centro de custo, é possível sim retirar do seu sistema, tá? E aí nós temos as engrenagens. Então, nas engrenagens, ao clicar em cima do ícone, né, é possível visualizar as referências de integrações, os clientes que sejam vinculados a esse cadastro, até mesmo as vendas, o contas a receber e pagar, os comissionamentos já gerados e o centro de custo que o seu emissor ou promotor tenha vínculo, ok? E o nosso próximo tema é a inclusão dos usuários ao sistema. Então, todos que poderão acessar o seu ambiente deverão ter o seu usuário e senha de acesso. A nossa primeira função é o grupo de usuários, feito em cadastros, usuários e senhas, grupos de usuários, tá? Onde é possível classificar os usuários em grupo e serão definidas suas permissões de acesso ao sistema. Então, como por exemplo, o grupo comercial. Vamos clicar no sinal de mais e criar esse grupo. Então, todos os usuários do departamento comercial, todos os seus colaboradores aí da sua agência que fazem parte do departamento comercial, eles poderão visualizar as mesmas funções dentro do sistema. Claro que isso pode estender a todos os demais departamentos e equipes aí na sua agência, tá? Mas nesse momento, vamos pensar no departamento comercial. Quais são as funções que eles podem acessar ou visualizar aí dentro da sua agência? Então, nós vamos classificar esses usuários em grupo e todos terão a mesma permissão de acesso. Vocês vão definir quais são as permissões e, ao completar, lá no final da tela, vocês vão apertar no botão de gravar. Pronto, já incluímos o nosso primeiro grupo de usuário, tá? Assim como pode todos os demais também. No primeiro ícone aqui no campo ação é para editar, tá? O X para excluir esse grupo de usuários e nas engrenagens é possível visualizar todos os usuários que fazem parte desse grupo que a gente acabou de incluir aqui na sua tela, ok? A próxima função, dentro de usuários também, né? Então, dentro de cadastro, usuários e senhas, usuário, aqui que é feita a inclusão de um novo usuário no sistema. Então, através do sinal de mais, nós vamos realizar essa ação. Deve ser informado o nome, o e-mail, se ele faz parte de algum grupo, o que nós acabamos de fazer na tela anterior, né, na função anterior. E assim também como o período de acesso ao sistema, ou seja, é possível sim vocês limitarem o período em que esse usuário pode acessar o sistema, tá? Vamos determinar esse horário, né, essa permissão. E também é possível incluir a assinatura eletrônica, tá? Para que nos documentos que esse usuário venha extrair, né, do sistema, vai com a assinatura dele eletrônica. Para esse novo usuário que está sendo incluído no seu sistema, é possível copiar as permissões já existentes de um outro usuário. Então, através dessa opção de copiar, você pode escolher qual usuário que deve ser copiado
e aí ele terá as mesmas visualizações nas funções dentro do seu sistema, tá? As permissões são sempre em 3 etapas. Então, iniciando como acessa, ele pode alterar qualquer informação. Outra, não acessa, ele não é possível nem visualizar essa função dentro do sistema. E o consulta, ou seja, ele pode sim visualizar, só que ele não pode tomar nenhum tipo de alteração na função que ele está, certo? Aqui no Emissor Web também as funções são muito mais subdivididas, né, as permissões em que o seu usuário pode realizar no seu sistema, assim como os dados de pessoa física, né? Ele pode visualizar o RG, o CPF, as redes sociais, o aniversário, o endereço. Então, o gestor que vai estipular quais são as funções em que esse usuário pode acessar ou ter contato com a informação. Tá, outro exemplo muito bacana da gente dar dentro do operacional vendas, né? Quais as alterações que ele pode realizar? Ele pode confirmar uma venda, então tudo que ele puder realizar no sistema deve estar flegado. Então ele pode sim tomar essa ação específica. Ele pode confirmar, ele pode faturar uma venda, ele pode reabrir. Mas lembrando, tudo que não tiver marcado, não tiver flegado, ele não pode tomar essa ação aí no seu sistema, tá? Lá em miscelâneas também é um outro exemplo, né? Então, dentro de miscelâneas, esse usuário, ele pode visualizar as vendas e reembolsos de outros emissores, promotores, mapa de venda, check-in, check-out. Então, você, gestor, que vai estipular quais são as funções em que ele pode visualizar dentro do seu sistema. Legal? O nosso próximo menu, ainda dentro de usuários, então a gente está em cadastros, usuários e senhas, histórico de operações. Esse menu no sistema, ele possibilita a registrar todas as ações realizadas pelo usuário. Então, você pode escolher por um usuário específico ou pode escolher mais de um usuário e aí você vai checar todas as informações realizadas no sistema. Ao confirmar, ele vai gerar um histórico, detalhando para você o nome, a data e o horário daquela ação feita aí no seu sistema, ok? Quando selecionada a opção de confirmar, ele vai gerar para vocês em tela e é possível extrair esse relatório clicando em cima do ícone da impressora. Então, através desse ícone, ele já vai gerar a lista em PDF para a gente, tá? Assim também como é possível o usuário alterar a sua senha. Então, através do menu Cadastros, Usuários e Senhas, Alterar a senha, ele vai informar a sua senha atual e vai colocar uma nova. E após vai confirmar essa senha e gravar. Prontinho, a sua nova senha já está redefinida, tá? Também temos, ainda dentro do menu de Usuários e Senhas, a possibilidade da configuração de e-mail do usuário. E deve ser inserida o servidor e a porta de saída do seu provedor. E vai possibilitar você enviar os documentos do sistema usando o seu e-mail como remetente. Ao concluir, clique em gravar, tá? E por fim, nós temos aqui, dentro de usuários e senhas, a configuração de aparência do sistema. Então, possibilita o usuário alterar a cor do layout do seu sistema. Deve clicar na opção desejada e gravar. Pronto, a alteração foi feita aí no seu ambiente. E seguimos para o nosso próximo menu. Então, é Cadastros, Produtos e Serviços. O sistema já possui os principais produtos e serviços do turismo já cadastrado. Porém, é possível sim incluir novos ou até mesmo alterar, caso seja necessário, tá? Importante a gente sempre observar a classificação de cada produto criado, pois de fato ele vai impactar diretamente no fornecedor vinculado à sua venda, tá? Então, lembrando que a inclusão sempre é feita através do sinal de mais verde, tá? Precisa sim preencher o campo sigla, o campo descrição e se atentar para o campo classificação, certo? Também preencher a sua categoria, tá? Trata-se de um produto ativo, então deixe na opção selecionada. Ao finalizar o preenchimento, deve ser clicado na opção gravar
e prontinho, a inclusão do seu produto já foi concluída, tá? Aqui também temos o campo ações, então o primeiro ícone é para editar ou fazer qualquer tipo de alteração ou até mesmo visualizar as informações incluídas. Também temos o X para fazer a exclusão desse produto aí do seu sistema. E por fim, nós temos a engrenagem, onde é possível visualizar as vendas e até mesmo a referência de integração vinculada a esse produto. Combinado? E avançamos então com a nossa função de bilhetes. Então, em cadastro, bilhetes, é nesse ambiente que fica o controle de estoque que o próprio sistema cria, com o vínculo das vendas, com o vínculo dos fornecedores e também da companhia aérea, tá? Já no campo ações, nós temos os ícones, então, para visualizar, para exibir os detalhes desse bilhete. A setinha verde invertida é para reativar o bilhete. E já o X é para excluir esse bilhete após o cancelamento do mesmo, tá? E aqui também é onde fica a função da conciliação eletrônica. Então, estou clicando em cima desse último ícone aqui, tá? E nesse momento, ele vai apresentar, então, ao clicar em cima dele, ele vai apresentar para vocês todas as possibilidades de conciliação eletrônica e a lista de fornecedores. Então, como vocês estão vendo, aqui tem diversas, como Rexur Advance, Ancoradouro, BSP, Confiança, CNT e diversas outras, tá? Vamos exemplificar com a Rexur Advance. Então, eu estou clicando em cima da primeira linha aqui e ele vai apresentar esse quadro, tá? O arquivo, o próprio Reserva Fácil disponibiliza para vocês, tá? Então, deve ser feito download aí na sua máquina e inserido nessa primeira linha aqui. E aí, seguimos com as demais opções. Então, tem aqui, desconsiderar diferença até. Então, vocês vão colocar o valor e o sistema vai desconsiderar os valores superior a esse informado aqui no quadro, tá? Assim como reportar as correções automáticas de data. Então, as datas que estejam na mesma dezena serão automaticamente alteradas, conforme o arquivo e também reportado no relatório de divergência, tá? Assim como as ACMs e ADMs. Então, os bilhetes que não constam como lançados aqui no seu sistema, como ADM, ACM, emitido pela própria companhia aérea, também serão reportados no seu relatório, tá? O próximo, reportar os bilhetes que já foram pagos. Então, também no relatório vão constar esses bilhetes como já pago aí no seu financeiro. E também temos assumir a comissão /over automaticamente. Então, se selecionado essa opção, o sistema vai assumir o valor da comissão over, nas vendas, caso o valor no arquivo seja superior, tá? Ou considerar somente o valor líquido. Então, se escolhido essa opção, será calculado somente pelo valor líquido e não vai reportar as divergências de forma individual, tá? Ele só vai enxergar o valor líquido lá do seu total fornecedor, ok? O próximo é a conferência automática. Então, se habilitado, o sistema vai criar uma conciliação, automaticamente. E aí temos aqui o campo fatura, onde deve ser inserido o número da fatura que o fornecedor mandou para vocês, tá? Deve ser registrado essa numeração que consta aí na sua fatura. O próximo é a data da conferência, então possibilita informar a data em que está realizando essa conferência aí no seu sistema, tá? Seguimos aqui com o reporte dos bilhetes conferidos. Então, se marcado essa opção, ele vai apresentar no relatório, todos os bilhetes que já foram conferidos, que já estão incluídos nessa conferência. E aí avançamos com reportar os bilhetes sem divergências, ou seja, se selecionada essa opção, o sistema vai gerar para vocês um relatório apresentando esses bilhetes com inconsistência, mas quando a conferência não for automática. Então, nesse primeiro momento, a gente vai colocar o arquivo aqui dentro do sistema e vai pedir para o sistema gerar esses relatórios, gerar para vocês aí um relatório em Excel, apresentando todas as inconsistências, os valores a serem corrigidos, o que precisa ser corrigido nas vendas que acompanham essa fatura. E aí, depois que tiver tudo alterado, tudo corrigido, aí de fato, sugiro que vocês façam a conferência automática, que é para justamente o sistema criar lá no menu de conferências essa fatura que vocês receberam do fornecedor.
certo? E por fim, nós temos aqui gerar a carta de cobrança de comissão e over. Então, se for selecionado, ele vai gerar a carta de cobrança de comissão e over para ser enviado já para os seus fornecedores, certo? E seguimos para o comissionamento, dentro de operacional, comissionamento, e vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas funções, tá? Nesse menu, gente, é possível realizar um controle de comissionamento sobre as vendas e estorno também, para os emissores, promotores, coordenadores e auxiliares, com as porcentagens e valores previamente estabelecidos, tá? E já vamos iniciar com o perfil de comissionamento, onde será realizado as definições dos perfis criados para cada emissor, promotor, coordenador e auxiliar também. Então, para criar um novo registro, um novo perfil, é sempre através do sinal de mais verde e é onde deve ser feita as especificações, tá? Podendo ser aplicado para um cadastro individual ou até mesmo um grupo. Então, é nesse momento que vocês vão colocar a descrição, o nome desse seu perfil, vão flegar no tipo correspondente, se trata de um perfil de emissor, promotor, coordenador, auxiliar, a data base, se a data é por data de emissão ou confirmação, a base do comissionamento e assim seguindo com as demais especificações para esse cadastro, tá? Ao finalizar, sempre clique no botão de gravar. E no terceiro ícone, chamado de comissões específicas, é nesse momento que vai ser inserida a base de cálculo, ou até mesmo as porcentagens, os valores que serão calculados nesse relatório desse emissor promotor, tá? Então, através também do sinal de mais verde, é que será realizado a inclusão desse percentual, dessa base de cálculo, para realizar o comissionamento dos seus emissores e promotores aqui no sistema, ok? E agora que os perfis já estão configurados aqui no seu sistema, vamos avançar para a próxima opção, dentro da função de comissionamento, que chama prévia do comissionamento, tá? Ou seja, é possível sair um relatório apresentando as informações das reservas, dos seus valores, podendo até omitir algumas informações. Então, o que estiver selecionado vai omitir do relatório ou possibilita também acrescentar outras opções. Então, o que a gente selecionar vai ser acrescentado aí no seu relatório, tá? Importante também colocar a data base, então a data de corte desse seu relatório, em que você vai comissionar aos seus emissores. Ao confirmar a seleção, o sistema vai gerar esse relatório em segundo plano, então vai gerar um alerta aí na sua tela que está sendo processado e no momento que for finalizado, ele vai apresentar o relatório. Então, vocês podem usar do recurso do atalho da função, clicando no ícone do binóculos, ele vai mostrar para vocês o relatório ou até mesmo acessando pelo menu utilitários. Em processamentos solicitados também vai ser possível visualizar o relatório extraído, tá? No momento em que for concluído a execução da prévia de comissionamento, ele vai gerar esse alerta para a gente em tela e se eu clicar no atalho da função, é possível exibir o arquivo, ou seja, o relatório gerado e a ser creditado ao nosso emissor, promotor, tá? Então, estou usando aqui a opção para aumentar a tela, eu consigo visualizar todas as informações e daqui mesmo eu já posso fazer um download, imprimir se for necessário ou até mesmo disparar por e-mail ao meu emissor, a quem deva receber esse relatório, certo? E seguimos para a execução do comissionamento, ou seja, o sistema irá realizar a execução do comissionamento dos seus emissores, e promotores, coordenadores e auxiliar. Nesse momento deve ser inserido a database, para o cálculo dessas vendas e que vão ser comissionadas a eles, ou seja, a data de corte desse comissionamento, tá? Importante que é sempre um tipo por vez, ou seja, posso sim realizar o comissionamento de todos os emissores ou escolher um emissor específico, clicando em cima da palavra selecionados e identificando ele, tá? Então, sempre um tipo por vez e aí, ao finalizar a seleção, eu vou clicar aqui em confirmar a nossa seleção. Sempre vai lá para segundo plano e quando finalizar a ação, ele vai avisar para a gente em tela que a execução foi finalizada. E aí, por fim, chegamos aqui no nosso menu de comissionamentos realizados, tá?
Nesse menu vão ficar listados e serão apresentados todos os comissionamentos gerados, né, realizados até o momento, com a sua data e hora, né, e os códigos atribuídos para o seu controle, tá? Já no campo ações, nós temos algumas funções também que pode facilitar a rotina aqui no comissionamento. Então, o primeiro ícone chama comissionamentos realizados, ou seja, ele possibilita visualizar os relatórios individualmente, né, podendo ser extraído em PDF, Excel e até mesmo excluir, caso torne necessário. O segundo ícone chama fechar comissionamento, ou seja, ele possibilita a gente fechar essas comissões calculadas, gerando um título lá no financeiro, no contas a pagar. O que deve ser feito é apenas informar a data de vencimento e clicar em cima da opção fechar. Pronto, ele já direcionou para contas a pagar o comissionamento dessas duas emissoras que vocês viram comigo. Já o terceiro ícone, ele deve ser utilizado para reabrir um comissionamento fechado, excluindo os documentos financeiros, certo? Já o quarto ícone, ele permite com que seja impresso o relatório em PDF dos comissionamentos gerados, possibilitando vocês escolherem de forma analítica, com mais conteúdo, né, com mais informação no seu relatório, ou sintético, que é mais resumido, ou até mesmo totais, certo? E por fim, o último, né, o X, para excluir os comissionamentos, somente aqueles que estão com a situação aberta será possível fazer a exclusão, certo? E o nosso próximo tema é campanhas e metas de vendas. Então, lá em operacional, campanhas e metas de venda. Nesse menu, é possível definir as campanhas e metas definidas aí pela sua agência, tá? Então, sempre a inclusão, lembrando, né, é através do sinal de mais. Eu vou exemplificar uma campanha que está valendo aqui na minha agência. Então, como que é feito? Através do sinal de mais, eu vou definir qual vai ser a nossa próxima campanha. Esse campo de descrição vocês vão incluir, né, da melhor forma, ou como vai chamar essa campanha. E aí nós temos o próximo campo, que é o data. Então, na sua campanha, o que está valendo? As vendas por data de emissão ou as vendas com data de confirmação, né? Porque elas estão sendo confirmadas aí no seu sistema. Qual que é a data de início e término dessa campanha que está acontecendo? Assim também como a meta. Qual que é a meta que vocês pretendem atingir, certo? E qual que é a composição dessa meta? Então, eu vou pedir para o sistema enxergar o total do cliente para compor essa nossa meta. Caso seja qualquer outra composição, é só clicar aqui no ícone da edição e fazer, tá? Conforme a sua necessidade, certo? Avançamos e temos o campo critério. Então, é possível escolher uma filial, caso aí na sua agência possua, tá? Assim também como os produtos, fornecedores de serviço, né? Posso sim buscar por um cliente específico, centro de custo, e aí chega o campo situação. Nesse campo, imagina que é como o sistema estivesse te perguntando: as vendas que estejam reservadas também pode fazer parte dessa campanha? Ou não, somente as vendas que já estejam confirmadas e fechadas, elas podem participar. E aí você vai deixar flegado, né, marcado de acordo com a sua campanha, como vocês estão se planejando aí, certo? E aí chegamos aqui na parte de metas, tanto de emissores quanto de promotores. Então é de acordo com o que vocês estão estipulando. Quanto que vocês imaginam que cada emissor deva atingir? Aqui no meu exemplo, nós estamos colocando que a Amanda deve atingir 25 mil, assim também como o Rafael deve atingir 25 mil. Mas aqui também poderia ter promotores, né? E aí cada um ter o seu valor. Então, é nesse momento que vocês vão colocar os critérios que devem ser atingidos para essa campanha. Ao finalizar, deve clicar aqui no botão de gravar. E todas as campanhas ficarão listadas, conforme está aqui o meu exemplo na tela, tá? Através do sinal do ícone do olho, é possível escolher a forma de exibição aí para você, tá? Então, primeiro a gente tem o geral, onde ele vai trazer todos os dados dessa campanha, assim também como é possível listar por emissor. Então, ele vai trazer o total de cada emissor. Como exemplo, a Amanda, ela tinha uma meta de 40 mil. Quanto ela já atingiu, né? Quanto ela já alcançou? Então, tem aqui 5 mil reais, equivale a 13%, e ela ainda não alcançou 34 mil reais.
e aí quanto equivale em percentual, tá? Assim como os demais emissores também. Poderia ter uma outra forma de apresentação, de exibição aí para vocês, por promotor, e até mesmo que você prefira que exiba na sua tela somente as campanhas vigentes. Então, ao flegar, ele vai te apresentar só as vigentes, as que estão valendo, e as demais serão ocultadas, tá? O que é bem legal aqui na ferramenta de campanhas e metas é que, enquanto gestor, ele visualiza num todo, lá na home do sistema, né, na tela inicial, como que tá as campanhas. Geral, que é o quanto ele já estipulou, né, que equivale a campanha para todo mundo. E aí, por emissora, por promotor, quanto que já foi alcançado e quantos dias restantes ainda falta, tá? E para o emissor, ele vai enxergar somente a linha dele. Então, também é bem legal, que ele já vai saber o quanto ele já alcançou, quanto que falta e quantos dias tem para ele correr atrás dessa campanha, tá? Voltando para nossa tela de campanhas e metas, lá também nós temos os ícones do campo ações. Então, aqui é o ícone da edição, se você quiser editar, visualizar alguma informação, até mesmo alterar, né? É possível através do ícone da edição. E ao lado, a gente tem as engrenagens, onde é possível copiar essa meta, né, para uma outra campanha que vocês queiram, ou mesmo saber quais são as vendas que compõem a esse percentual da Amanda, como o nosso exemplo já atingir. Então, se eu clicar em cima da palavra vendas, ele vai mostrar para nós aqui em tela todas as vendas que a Amanda já fez na nossa agência, tá? Todas que compõem a essa meta já alcançada. Legal, né?